Vamos lá, encontro 87, hoje dia 1º de setembro de 2019, esse é o Evangelho. Estamos em que parte? Estamos no capítulo 5. Nossa, 5 de novo, né? 5 de novo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal, a sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e, qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-los à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para vos abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Essa
é uma passagem do Evangelho que pega, eu acho que muito pesado, né? Muito pesado, assim, na nossa concepção, ou na nossa cultura, até na nossa experiência de vida mesmo, né? Então, e mostra também, de certa maneira, o quanto a nossa concepção de morte, eu não diria errada, mas inadequada, né? Porque aqui ele enxerga a morte prematura até como uma coisa benéfica, né? Então, eu acho que ele mostra que, olha, não é que Deus não é ruim, porque levou essa pessoa tão cedo, né? Desencarnou com pouca idade. Mas tem o outro lado disso, que é justamente tentar nos mostrar que essa morte prematura pode ser uma bênção, uma benesse, uma vez que possivelmente esse ser já tenha cumprido a sua missão. Mas, por outro lado, tem o lado ruim da coisa, né? Que é a ordem inversa da vida, né? Que é a mãe enterrar o filho, né? A mãe perder o filho. Então, essa passagem do Evangelho eu acho ela é importante, mas eu acho que é uma colocação assim bem, me dá uma tristeza, sabe? Eu acho que ela é triste e é meio pesada, assim. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a única certeza é que quando você nasce, a única certeza é que você vai morrer. O resto você não tem certeza de nada. E hoje em dia, nem se você vai ser homem, você vai ser mulher a vida inteira, você tem essa certeza, né? Então a única certeza é que você vai morrer. É que, por motivos mil, ninguém é preparado para isso, como também não é preparado para a velhice. Então eu acho que a religião é uma maneira de explicar quando a gente desencarna para onde vai. O que só me deixa um pouco assim chateada é que as pessoas têm religião, vivem anos na religião, morre uma pessoa, pronto, a pessoa já descabela, já não sabe para onde vai, já culpa, não, a culpa é sempre do outro, né? Isso é natural. E a pessoa, em vez de usar aquela religião para se fortalecer, para se guardar, ele pega e não usa a religião do jeito que deveria usar. Porque religião quer dizer religar-se. Então era uma questão de saber que morreu, tudo bem, vai ficar triste, a pessoa não vai estar presente, tudo bem, pode chorar, tudo, mas não é assim, tá? Eu acho que a única certeza quando você nasce é que você vai morrer. Eu vejo dois aspectos nesse evangelho. A perda de pessoas, a perda de crianças, né, pelos pais. Não deixa de ser uma prova para os pais também, né? Uma experiência que eles têm que lidar na vida. Por alguma razão. Não, às vezes não tanto para quem parte, né? O Evangelho fala, olha, sutilmente fala, olha, o lado espiritual é melhor. Então ele está voltando para um lugar melhor do que ele estava. Mas tem uma questão que antigamente era mais frequente, porque a mortalidade infantil era mais alta, então isso acontecia mais vezes. Tanto que tinha aquela famosa expressão, falava, a criança não vingou, porque era relativamente frequente as crianças morrerem nos primeiros anos de vida. Então era uma perda que talvez com o tempo as gerações mais recentes se desacostumaram a ter. Era uma experiência que tinham mais e hoje tem menos. E quando fica mais raro, parece que é mais sofrido, é mais sentido essa perda. Acho que é isso. Eu ainda acho um aspecto aqui
que a gente tem que lembrar que quando a pessoa se vai, ou seja, quando ela nasce, ela vem aqui para cumprir uma missão ou uma situação, uma coisa que ela pediu para ser feita, para cumprir. Que geralmente a pessoa, quando cumpre essa parte, quando cumpriu a sua missão, ela teria naturalmente que deixar aqui para voltar à espiritualidade. Então, quando morre um jovem, não quer dizer que é um castigo ou não é uma necessidade, um desastre, que Deus está errado, que Deus levou porque não devia levar porque ainda é jovem. Não é bem assim, é porque ele já cumpriu a sua missão e já está na hora de voltar. O que tem que se entender, pelo que a gente sabe do espiritismo, é que a pessoa que for para a espiritualidade já cumpriu a sua missão. Não os pais ficarem desesperados, tem que ficar, como falou a Rita, sentir, chorar, tem a sua parte sentimental, é lógico, natural, tudo bem, mas não tem que culpar ninguém, nem a Deus, por ter levado mais cedo ou mais tarde um jovem. Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu vejo essa passagem como o quanto ainda a gente sei lá, a nossa evolução espiritual na Terra ainda é pequena, né? Porque a gente ainda é muito materialista, porque a gente não consegue, a gente estuda muito, mas a gente ainda não consegue sentir a gente como um espírito eterno. Então, quando tem uma morte, principalmente precoce, a gente acha que ainda tem muita energia material para ser vivida. Mas, às vezes, o espírito não precisa dessa energia material, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente sofre muito porque a gente ainda tem que evoluir mais, assim. Porque, às vezes, quando morre uma pessoa mais velha, a gente fala... tava já... Viveu tudo que tinha que viver. Viveu tudo que tinha pra viver, já não tinha mais energia vital. Tava sofrendo. Tava doendo. Aí quando morre uma pessoa jovem, a gente pensa na energia, né? Tinha tudo pra viver, né? Não é nem energia vital, né? Tempo, né? É energia material, porque a energia tem, só que passou pra outro plano, mas é bem difícil pra gente conseguir que a gente ainda viver matéria, isso, né? A gente é muito A gente matéria. viver isso, esse desprendimento da matéria, de pensar, a gente não vai mais ter essa presença material, mas não acabou aqui, quem sabe ainda a gente tem mais coisas, né, para viver, para se encontrar. Eu vejo mais nesse sentido, assim. Eu vejo dois aspectos também. Um é isso que o Paulão falou, eu acho que tem o lado também da prova dos pais, né, que não trata dessa passagem, mas provavelmente uma outra passagem tem. E aí, sobre essa passagem especificamente, eu acho que, e aí tem a ver também com o que a Rita falou e com o que o meu pai falou, eu acho que é uma questão de fé. Assim, quando você fala que o evangelho é duro, pra mim ele não é duro, pra mim ele pode ser um consolo. É isso que eu falo. Ele me pareceu muito mais um consolo do que um evangelho duro. Agora, entre ele ser um consolo ou não, depende da sua crença no que está sendo dito aí. Entre você se desesperar no momento da morte de uma pessoa ou não, depende do quanto que você acredita, né, que a pessoa está indo para um lugar que é realmente, que o estado de exceção é a Terra, né, não o mundo espiritual. Então, assim, até que ponto você realmente tem fé nisso para não se desesperar e na hora realmente que a prova vem, você fala, tá lá, tá escrito, ela tá num lugar melhor, ou uma criança morreu, ela falou, poxa, se a criança morreu, ela pode estar sendo poupada, na verdade pode estar sendo melhor para esse espírito, ou esse espírito não precisa passar pelas provas da Terra, ele já foi para outra dimensão, para outra morada espiritual. Isso é bom. Só que para você fazer isso na hora que o bicho pega, aí, meu amigo, é aí que a sua fé é colocada à prova, né? Eu acho que quando estava lendo, estava ouvindo e acompanhando, é diferente, né? Um pouquinho. Algumas traduções. Sempre tem. Essa De um é pra a outro. primeira que fizeram, então ela tem coisas arcaicas aí. E aí me vinha muito mais sensação de conforto do que qualquer outra coisa, assim.
não vinha mais nada, só assim, eu comecei a pensar na Lu, né? Minha amiga perdeu o filho, vai fazer 1 ano agora. O menino sofreu um acidente de carro, 20 anos, morreu. E aí fiquei pensando, nossa, e ela lê tudo. Mas se pondo no lugar dela, eu acho que dessas pessoas, né, que perdem filhos e tal, perdem pessoas jovens, é uma passagem que conforta. Eu não acho triste ou pesado, eu acho que ela é conforto. Não, sim, mas né? Eu acho que ela dá um conforto, assim. Sim, de você saber o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, mas para ela me traz uma tristeza.